Bom dia, pessoal, tudo bem? Tirar o óculos aqui que melhora um pouco o reflexo. Bom ver vocês mais uma vez para esse domingo de manhã, para mais um sermão na série de Mateus. Tô com saudade de pregar aí, vendo vocês. Vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Eu fico aqui nessa situação estranha, sem ver ninguém. Então, queria te pedir para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 12, dando continuidade na nossa série de estudos em Mateus, tá? Mateus 12, de 15 a 21, é a nossa porção para esta manhã. Achou? Assim diz a palavra de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos estas palavras de Mateus, aplicando as palavras de Isaías à obra de Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a refletir e a crescer. Em nome de Cristo. Amém. Como que a gente lida com quem erra? Como que a gente gosta que lidem conosco quando somos nós que estamos em erro? Você já teve dos dois lados disso, não esteve? Tanto em lidar com alguém que fez alguma bobagem e você se vê diante de precisar decidir como que eu vou agir, como sendo quem fez a bobagem e se vê vulnerável, se vê precisando de misericórdia, se vê à mercê ou nas mãos de alguém que pode destruir a sua vida se desejar. A primeira parte, você se ver como alguém que precisa tratar do erro, ela é desconfortável, claro. Está numa posição de autoridade, precisando lidar com alguém que errou. Há muito o que considerar, não é verdade? A falta pode ser compensada? Pode haver restituição? A pessoa tem demonstrado o que parece ser de fato um arrependimento sincero, mudança de comportamento, isso é sincero, isso é palpável? Parece haver real reconhecimento do erro? Tudo isso vai pesar de alguma forma. Vocês que são pais já passaram por isso muitas e muitas vezes. Como lidar com um filho que fez uma bobagem, que fez uma besteira e que está sim compungido, ou pelo menos parece estar, está sim contrito? Como que eu lido com uma pessoa que está contrita? Detonando? Esperando mudança? Mas fazer de forma bruta ou de forma doce? É um lugar desconfortável para estar. A vontade de dizer para as pessoas é: vamos fazer assim? Para de fazer bobagem, para que eu não precise mais lidar com essas coisas. Mas o outro lado também é duro. O lado de se ver nas mãos de alguém. E todos nós já estivemos nele, todos nós já passamos por isso. A gente erra, a gente faz algo mais ou menos grave, e a gente se sente à mercê de quem está sobre nós. Seja o pai, seja o professor, seja a mãe, seja o chefe, seja o pastor. E acho que alguns de vocês já experimentaram a tristeza de ver uma espécie de sadismo mesmo nas mãos de quem é poderoso e se deliciando, se alegrando e nos ter nas mãos. A sensação de que a pessoa era mesmo torcendo para a gente errar, pois o que ela queria mesmo não era ajudar a gente a crescer, ela queria uma chance de pisar mesmo. Espero que, embora provavelmente você já tenha sentido algo ruim assim, você também já tenha desfrutado de algo bom. Já tenha se visto em falta, mas mesmo em falta, mesmo em dívida, ter se percebido nas mãos de alguém que te ama e que é por você. Não que a pessoa vá acobertar ou ignorar o erro, mas ela vai tratar do seu erro de uma forma amável. A forma de alguém que é por você e não contra você. Hoje nós vamos ver a Bíblia falando acerca daquele que é sem erros, daquele que nunca errou, aquele que poderia, por direito,
facilmente esmagar cada um de nós. Veremos como que ele veio andar por aqui, quais eram suas intenções, e mais importante, veremos como ele cuidará de gente quebrada, que nem eu e que nem você. Hoje veremos o que Jesus tem a dizer sobre como ele age, como ele quer ser conhecido, e veremos se é melhor estar nas mãos dele ou nas mãos de qualquer outro. Hoje nós vamos ver aqui em Mateus 12, a partir do verso 15, que Jesus vem trazer descanso aos feridos de alma do mundo todo. Simples assim. Jesus vem trazer descanso aos feridos de alma do mundo todo. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira parte que eu preciso que você preste atenção é que Jesus tem seu plano de ação em cumprir as Escrituras e ser conhecido na hora certa. Tá? Jesus tem um plano. E o plano é ser conhecido na hora certa. Nas últimas semanas, a gente tem examinado um contraste muito forte. O contraste entre a dureza de coração do legalista e a mansidão do Redentor. E a gente tem visto isso de muitas formas. Começou com Jesus, lá no início do capítulo 11, respondendo a João Batista de uma forma cheia de amor, ternura, cuidado para com aquele que estava com o coração em dúvida, seu próprio primo. Jesus então usou a ocasião para proteger o nome de João, proteger, e lembrar a todos que não se tratava de um caniço agitado pelo vento, não. E mesmo aquele homem forte e impressionante estava com dúvidas, estava com dores, estava precisando ser cuidado. Jesus também mostrou que aquela geração, eles eram que nem crianças birrentas. Eles não gostavam do jeito de João, eles não gostavam do jeito de Jesus, eles não gostavam de nada. As cidades judias, disse Jesus, tiveram o privilégio de ver os sinais de Jesus, mas não creram. As cidades gentias teriam crido. Deus sabe o que está fazendo, em a quem ele se revela. Jesus nos disse então que se nós estivermos cansados, sobrecarregados, se nós estivermos sentindo o peso dos fardos deste mundo, tanto o do pecado quanto os das exigências da lei e as exigências que os outros colocam sobre nós injustamente, que a gente pode ir até ele. Ele é manso, ele é humilde de coração. É só a gente dobrar o pescoço e se colocar debaixo do jugo, juntinho dele. A gente vai aprender dele no caminho, a gente vai olhando para ele, ele vai puxando a gente. É muito melhor, tá? Do que seguir levando os fardos do pecado e das nossas próprias tentativas de nos livrarmos desse pecado. Vimos aqui então no capítulo 12, logo no início, uma controvérsia entre aqueles que são colocadores de fardo e aquele que é tirador de fardo. Aqueles que são pela morte e aquele que é pela vida. Vimos isso exemplificado na situação da cura que Jesus fez no sábado, de um homem da mão ressequida. E vimos o coração ressequido daquela gente legalista que logo saiu para tramar o assassinato de Jesus. Então chega aqui esse ponto importante que nos traz uma lição sobre como Jesus age. Olha como segue a história. Olha a partir do verso 15 mais uma vez. Mas Jesus, sabendo disto o quê? Que eles estavam procurando matá-lo, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Vamos parar aqui. Veja o que se passa. Jesus sabe que aquela turma quer a morte dele. Jesus veio mesmo para morrer em favor do seu povo, sim, mas não é a hora ainda. Ele tem a prudência, ele tem a sabedoria de naquele momento se afastar dali. Mas veja nisso o coração amável e sensível de Jesus. A turma vai atrás dele. Por quê? Porque a turma sabe que ele pode ajudar. Tem muitos feridos, assim como aquele homem da mão ressequida, tem muitas pessoas em situações frágeis de saúde. E Jesus está saindo para preservar a vida dele, mas o que ele faz? Ele para curar aquela turma todinha. Mateus não dá os detalhes para a gente,
Mateus não fala quantas pessoas eram, que tipo de enfermidade eles curaram e assim por diante, mas eu te pergunto, se você estivesse fugindo para salvar a sua vida, tá? Fugindo para salvar a sua vida. Crianças, imagina que você está em grande perigo, correndo de um cachorrão bravo, fugindo de uma cobra, não sei. E alguém no meio daquilo pede para você parar de correr e ajudar ela. Eu acho que você ia falar, eu tô correndo, depois eu te ajudo. Você pararia, meu irmão, minha irmã, para ajudar gente que você nem conhece e que você sabe que está interessado só na sua ajuda e não em quem você é mesmo? Não parava nada. Jesus para. Ele é manso e humilde de coração. Aprendamos dele. A gente tem visto como é difícil cuidar dos outros quando estamos nós mesmos tão cansados e tão aflitos. Nós temos visto esses dias? Esses dias de quarentena, esses dias estranhos em que a gente cansa sem sair de casa, em que a gente estressa sem parecer ter feito nada. O peso disso tudo, das notícias, das brigas políticas, o peso das indefinições, dos imaginar como vai ficar, tudo isso pesa sobre a gente. O ânimo esmorece, o pavio fica curto e a gente espera que as pessoas entendam que está difícil para todo mundo. Então, por favor, me deixa em paz um pouquinho. Então, por favor, depois se eu te ajudo, eu estou resolvendo uma coisa aqui muito importante. Não está difícil para nenhum de nós, como esteve difícil para nosso Salvador. E olha ele. Olha só para ele, gente. Parando e se desgastando para cuidar de todo mundo. Quem é esse cara? Quem é esse homem? Algo curioso se passa, então. Ele adverte a turma que não fizessem publicidade dele. Pô, não quer ser conhecido, Jesus? Você imagina se essa galera que a gente vê aí na cidade ou na televisão, se essa galera que fala que faz milagre, fizesse milagre mesmo? Se eles já fazem uma publicidade louca, sendo meros charlatães, imagina se eles fossem capazes de curar coisas mesmo, de fazer coisas mesmo. Eles iam estar em todo lugar, a cara deles ia estar em todo lugar, em todo canal de televisão, em toda rede social, fazendo publicidade de tudo. E Jesus? Jesus de fato faz sinais, mas ele não faz publicidade disso, e ele fala para quem foi curado. Não fica contando por aí não, hein? Por quê? Jesus não quer ser conhecido? Ele não quer que as pessoas saibam do que ele está fazendo? Como as pessoas crerão, se elas não souberem? Gente esquisita esse de ser Messias, não? Será que é timidez? Que nem criança, quando a criança, por exemplo, tira um monte de 10 na escola, boletim lindão assim, e fala pra mãe, não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém, eu fico com vergonha. Mas lá dentro ele tá doido pra mãe contar, pra que todo mundo saiba. Será que é isso? Não, não é isso. O fato é que Jesus tem um plano. Jesus tem uma missão a cumprir. E Mateus nos mostra que o profeta Isaías, centenas de anos antes desses eventos, já havia falado sobre isso. Mateus vem aqui e traz pra gente o texto que está lá em Isaías 42, 1 a 4. Se você olhar depois, você vai ver que Mateus não faz uma citação palavra por palavra, ele faz uma espécie de uma paráfrase, uma pequena adaptação que não muda em nada o sentido daquilo. E o ponto de Isaías é muito simples. Essa primeira parte que nós lemos agora, versos 16 a 19, mostram que o servo do Senhor, o amado, que era uma forma de se referir àquele que seria o Messias. A ideia do servo sofredor aparece depois no famoso Isaías 53, que a gente conhece bem e canta, né? O amado. Sobre ele está o Espírito, e ele anuncia juízo aos gentios. Olha que coisa linda. Lá em Isaías já havia algo trazendo essa maravilhosa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. No plano eterno da Santa Trindade, as três pessoas definiram em santo conselho, em perfeito plano, que Deus o Filho encarnaria. Ele seria feito servo. Ele contaria em seu favor com o amor perfeito do Pai e a presença do Espírito Santo sem medida.
ele é incomparável. Ele não é um mero homem. Ele está muito acima de qualquer mestre da lei, muito acima de qualquer fariseu, muito acima de qualquer escriba. Nele a minha alma se compraz. Olha que coisa linda. Nele a minha alma se compraz. A gente fala muito sobre o que Deus gosta ou Deus não gosta. Às vezes a gente até inventa, né? Falei uns 2 sermões atrás sobre como as pessoas gostam de colocar regra aonde Deus não colocou regra. A gente gosta de dizer, Deus não gosta disso aí, sendo que Deus nunca falou isso. A gente bota palavras na boca de Deus. Agora eu te pergunto, sabe do que Deus gosta? E gosta muito. Sabe em que a alma de Deus Pai se compraz? Em Jesus. Em Deus Filho. Se você diz que ama a Deus, mas não ama Jesus, o Deus que você ama não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus bíblico. E esse homem, esse servo cheio do Espírito, amado do Pai, que ele vem para anunciar juízo ao gentio. Guarda essa ideia, tá? Essa ideia de juízo aos gentios. A gente volta a ela no próximo ponto. Foca aqui comigo no verso 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Mateus explica que o fato de Jesus falar para a turma, adverti-los, de não fazer publicidade dos feitos de Cristo, está ligado a isso aqui. Quando João Batista veio, ele falou alto. Falou bem alto. Arrumou até encrenca, não arrumou? Quando Jesus vem, curiosamente ele não vem para falar alto e fazer um escarcéu, não para fazer um estardalhaço nas praças, agitando e chamando a atenção para si. Ele prefere ir de um jeito mais contido, de um jeito mais reservado. Ele prefere ir sendo conhecido aos poucos por pessoas específicas, algo como o fermento que vai espalhando de forma meio não percebida. Ele não veio com o intuito de, nesse momento, arrumar mera fama humana. Ele veio para exercer o seu ministério de profeta, sacerdote e rei. E ele vivia nesse delicado equilíbrio entre se ocultar e se mostrar, entre falar publicamente e fazer sinais publicamente e se retirar, ir para outras cidades, se retirar para orar, sumir um pouco, pegar um barco e atravessar o Mar da Galileia, porque ele tinha uma hora certa na qual ele queria ser levado para cumprir o seu plano maravilhoso de morrer por nós, não antes. Ele não veio brilhando, ele veio em humildade, nascendo de Maria. Ele velou sua glória se tornando um mero ser humano. Ele não veio dominando e se mostrando amplamente, ele veio cuidadosamente agindo e cumprindo o plano. Sim, ele fez muitos discursos e muitas pregações, a gente tem o Sermão do Monte, a gente tem outros sermões também, mas certamente foi muito mais. Mas entenda, ele tinha sua própria agenda e ele não permitiria que ninguém, amigos ou inimigos, mudasse o plano que ele, junto ao Pai, junto ao Espírito, haviam delineado na eternidade. E hoje ainda é assim? Não, não mais. Essa fase do plano foi temporária. Ela era até ele ser levado para a cruz. Antes de subir aos céus, depois da ressurreição, ele nos deu a grande comissão. E a igreja agora fala dele sem parar. A igreja começou a avançar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, contando a história do homem manso e humilde de coração, que era o servo amado do Senhor, cheio do Espírito, capaz de fazer coisas incomparáveis e pronto a cuidar. Essa é a fase que nós estamos. Esses últimos dias, os últimos tempos, desde a vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E a hora é da gente contar, a hora é da gente evangelizar, a hora é da gente falar desse homem para todos, pelas redes sociais, pelos relacionamentos pessoais, em tempo e fora de tempo, anunciando nas praças e nas igrejas, nos hospitais e nos aviões, por escrito, por áudio, por vídeo. Falar do homem Deus,
Jesus Cristo. Aliás, o próximo ponto é justamente a gente entender melhor como ele ajuda as pessoas e como ele lida com a gente. Segunda coisa para a gente ver hoje, Jesus é manso e humilde e ele vai abrigar a todos aqueles que têm alma ferida, seja de onde eles forem. Jesus é manso e humilde e ele vai abrigar todos os de alma ferida, sejam eles de onde forem. Olha comigo mais alguns versos. Retoma ali o final do 18, tá? Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. O texto profético se refere ao servo, e o texto traz agora algo belíssimo sobre como ele é e sobre como ele age. O texto diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Do que ele está falando? Cana quebrada. A palavra original diz respeito a uma plantinha fina, uma espécie de uma varetinha. Não é cana de açúcar, tá? Imagino que na sua mente aí você pensou num cara lá fazendo caldo de cana, né? E pá, cana quebrada, esmagando ali, saindo suquinho. Você, poxa, mas esmagar cana de açúcar quebrada é uma maravilha, sai caldo de cana, é a melhor coisa que tem. Não, não é isso, tá? Não é disso que ele está falando. Ele está falando mesmo de umas plantinhas que são umas varetinhas. Agora você imagina que você está andando e uma dessas varetinhas está quebrada. Tá fácil de você fazer, sabe o quê? Dá um pisadão nessa cana, nesse caniço, e aquilo ali vai ser facilmente esmagado. Fácil, né? O negócio já é frágil. Quebrado, então, não sobra muito. Cana quebrada, ele não vai esmagar. Guarda isso. Nem apagará a torcida que fumega. Torcida que fumega? É a torcida do Botafogo que ele está falando aqui? Uma torcida com fogo, não sei o quê? Não, não, não. Torcida é outra palavra para o que a gente chama comumente de pavio. Pensa numa vela. Uma vela, aquela coisinha de cera, ela tem dentro dela um paviozinho. As lâmpadas de antigamente também tinham um tipo de pavio. Pensa numa vela de aniversário dessas que a gente canta parabéns para você e sopra. No tempo em que nós soprávamos perto uns dos outros. Eu não sei se isso vai voltar a acontecer. Mas você assopra a vela e depois fica aquela coisa ali fumegante. Já viu? Às vezes no aniversário a gente assopra e ela não apaga de uma vez. Fica, né, aquele filetinho assim, pretinho, e subindo aquela fumacinha. Tá fácil de apagar, não tá? Encosta o dedinho e ela apaga. E o profeta Isaías está falando que quando vier o servo do Senhor, ele não vai esmagar a cana e ele não vai apagar o pavio. O que isso quer dizer? Vamos lembrar do que está sendo tratado nos capítulos anteriores, nos versos anteriores? Ele vem falando sobre a diferença de Jesus para com aqueles homens que deveriam ser cuidadores de Israel. Lembre-se, a gente tem tratado disso nesses capítulos. Jesus cuida daqueles que estão feridos, cansados, sobrecarregados espiritualmente. Nós temos visto um enorme contraste. Os fariseus são homens sem compaixão. Eles preferem que um homem com a mão ressequida continue assim, do que ele seja curado. Eles veem um homem capaz de fazer sinais da parte de Deus, e eles querem matá-lo. Quando eles veem uma cana quebrada, eles esmagam. Quando eles veem um pavio fumegando, eles extinguem, eles apagam. Jesus não é assim. Aliás, essa palavra aqui traduzida como cana, no capítulo anterior, 11:7, olha comigo. Quando ele estava falando de João Batista, ele compara João Batista a um caniço. É a mesma palavra. Aqui ele usou cana, lá ele tinha usado caniço, mas é a mesma palavra que Mateus disse. E
João Batista não era nenhum caniço fininho, não. Mas ele parecia bem quebrado, não parecia? João Batista parecia um pavio prestes a se apagar. O que Jesus fez? Jesus quebrou aquele homem? Jesus disse, ô João, logo você, cara. Não é possível que está enfraquecendo, esmorecendo numa hora dessa? Ô João, logo você, hein? Jesus esmagou aquele que nem cana era mais forte, mas estava quebrado. Jesus apagou o pavio dele ou Jesus oxigenou? Jesus reparou o homem quebrado. Jesus oxigenou o pavio fumegante para que ele voltasse a queimar. Você percebe, crente, quem é teu Salvador? Você percebe que se você errar e vier a Ele quebrado, Ele não vai te esmagar. Você percebe que quando parecer que a sua fé está para se extinguir, Ele não vai olhar para você e falar assim, fé fraca desse cara? Ele vai oxigená-la. Se você tem andado longe de Cristo, e talvez você até pense em voltar, mas talvez você esteja imaginando que quando você chegar aos pés de Cristo, Ele vai ser como um juiz severo que não vai te receber. Você acha que quando chegar perto Ele vai te esmagar. Eu tenho notícias para você. Ele não é um fariseu. Ele vai te acolher. Ele vai te remendar. Ele vai te proteger. Acho que muitos de vocês já experimentaram isso, não? Esse cuidado carinhoso de Cristo. E você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você que é professor, você que é amigo. Tem algo para você aprender aqui, não tem, não? Algo acerca de como você deve lidar com aqueles que vêm quebrados até você. Porque veja, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele nunca errou. E Ele é assim com a gente. Quanto mais nós, a quem muito foi perdoado, não devemos ser gente que cuida e perdoa também. Então ele vai deixar o erro para lá, ele vai deixar o mal para lá. Não, claro que não. Ele veio justamente com a missão de absorver a punição para o mal na cruz. Ele não deixa o mal de lado, ele paga o preço pelo mal, ao invés de fazer você pagar. Ainda não era a hora disso acontecer, por isso ele estava evitando a publicidade. Mas um dia chegou. Um dia os fariseus fizeram aquilo que eles estavam tramando fazer há anos. Prometi que voltaríamos ao tal do juízo aos gentios, né? Olha de novo lá, no final do verso 18, ele fala sobre anunciar juízo aos gentios. Aí no final do verso 20 ele fala que um dia ele vai fazer vencedor o juízo. E no 21 ele diz que os gentios esperarão em Cristo. Vamos entender isso, porque pode parecer algo contraditório. Pode parecer que no verso 18 o Isaías estaria dizendo que os gentios estão em apuros. Vai chegar o juízo para vocês. Mas aí no 21 ele fala que os gentios vão esperar ou colocar sua fé, sua esperança em Cristo. Como é isso? Vamos entender. Sim, um dia ele virá para julgar o mundo na sua segunda vinda, é o que a Bíblia nos ensina. No outro dia mesmo a gente estava tratando de como haverá maior rigor para as cidades de Israel do que para as cidades gentias. Ele mencionou Tiro, Sidom, Betsaida, lembra disso, né? Mas a ideia aqui é outra. Os gentios esperarão nele. Esperarão juízo? Como é isso? Eu gosto da explicação de Calvino, eu acho que ele capturou bem o sentido disso tudo, então vou usar as palavras dele. Calvino diz: o profeta faz uma breve descrição do ofício de Cristo, quando prediz que ele proclamará o julgamento aos gentios. E pela palavra julgamento, os judeus entendem um governo que está correto e corretamente arranjado. Um governo em que ordem e justiça prevalecem. O objetivo do profeta é informar-nos
de que virá uma pessoa que vai restaurar a justiça que havia caído, e que será o governador não apenas de uma nação, mas também trará e sujeitará os gentios a Deus, entre os quais havia antes terrível confusão prevalecendo. Este é o significado da palavra que o profeta emprega, pois era ofício de Cristo espalhar por todo o mundo o reino de Deus, que naquele tempo estava confinado ainda a um recanto da Judéia. Ele veio, entendeu? Ele veio para reinar com justiça. E sim, aqueles que não se dobrarem perante ele serão julgados, mas todo aquele que se colocar no jugo com ele vai ser salvo. Todo aquele que quiser vai entrar nesse reino de justiça e amor para sempre. Todo mundo que quiser pode vir. Todos os pesados e sobrecarregados, todo o caniço quebrado, todo o pavio fumegante, pode vir. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz? Eu não sei mesmo não, mas Jesus sabe. E Ele diz que você pode vir. Seja o que for que você fez, seja da onde for que você vem, qualquer um pode vir e se juntar a Ele nesse reino de justiça, nesse reino de amor. Os gentios mal perdem por esperar. Eles vão ouvir acerca do Rei manso e humilde que se entregou na cruz do Calvário, e todos os que se virem sobrecarregados podem vir a Ele, seja de onde for. E é assim que nós viemos a Ele. Essa é a sua história, você não sabia, não? A história de alguém que tinha o coração ressequido e Ele curou. Ele, o templo encarnado, que é pão da vida. Ele, em quem encontramos descanso porque Ele morreu por nós. Não somente nós, mas gente do mundo todinho que vai crer nele. Revisitei um pouco esses dias o meu romance favorito, Gilead. Alguns de vocês não aguentam me ouvir falar mais disso, né? Tem tempo que eu não falo, tá? Gilead, de Marilynne Robinson. Já citei várias vezes, mas é que esse negócio de torcida que fumega me lembrou de um trecho. E eu vou trazer esse trecho para vocês. Gilead é a história de um pastor já bem idoso, indo mesmo para o final da vida, contando ao seu filho temporão, muito, muito mais novo que ele, sobre a vida, o ministério e tudo mais. E essa ideia de soprar algo que está se desfazendo, algo de remendar algo quebrado, penso que isso diz respeito a mais do que pessoas. Embora, claro, aqui o foco seja em pessoas. Mas isso se aplica também ao mundo inteiro, não? Um mundo quebrado e fumegante. E o Senhor aqui e ali, por meio de Cristo, vem dando amostras do que Ele vai fazer plenamente um dia. Quando Ele cura um homem de mão ressequida, Ele está dando uma amostra. Esse mundo está fumegando na enfermidade, mas um dia eu vou restaurar tudo. Quando Ele traz um outro de volta à vida, Ele está dando uma amostra. Hoje pessoas ainda morrem nesse mundo quebrado, mas eu vou consertar isso. Ele vem remendando e trazendo vida de forma discreta, enquanto não chega o dia de tudo brilhar. O dia de um reino justo, eterno e brilhante. E acerca disso, na história em questão, o reverendo John Ames diz o seguinte: parece-me que às vezes o Senhor sopra sobre esta brasa pobre e cinzenta que é a criação e a torna em esplendor, por um momento, por um ano ou por toda uma vida. Então ela volta a ser o que era. E olhando para essas cinzas, ninguém acharia que ela tinha a ver com fogo ou com luz. O Senhor, Ele é mais constante e muito mais extravagante do que pensamos. Para onde quer que você volte os seus olhos, o mundo pode brilhar como uma transfiguração.
Você não precisa trazer consigo nada, apenas disposição para ver. Mas quem tem coragem para isso? Portanto, essa coragem nos permite sermos úteis, permite-nos ser generosos, que é outra forma de dizer o mesmo. Mas isso é o velho púlpito falando. O que eu te deixo, senão as ruínas de uma velha coragem, as lendas de uma antiga bravura e esperança? Bem, como falei, hoje tudo o que resta são brasas. E o bom Senhor um dia irá certamente soprá-las para chamas de novo. Eu fico pensando aqui comigo, logo logo vai ser a minha hora de ir para o solo. Meu último ato selvagem de amor. Eu também irei fumegar até o tempo da grande e generalizada incandescência. Oremos. Obrigado, Senhor, porque ao tratar conosco, ao invés de nos esmagar por causa de nossos pecados, aprove ao Senhor moer o nosso Salvador em nosso lugar. Agradecemos porque Ele fez isso de bom grado, por amor. E agradecemos porque hoje, ao errarmos, nós não somos esmagados, nós somos tratados por Ele. Obrigado, Senhor, porque esse mundo fumegante vai se tornar incandescente um dia, quando o Senhor soprar sobre ele na volta de Cristo. Ansiamos pelo dia em que o Senhor vai restaurar todas as coisas. E obrigado porque antes desse dia chegar, nós já podemos ver amostras disso, nas vidas uns dos outros, em momentos de amor, em momentos de fé, em momentos de esperança. Te louvamos, Senhor, pelas amostras que o Senhor dá da nova criação e pedimos, venha ao teu reino. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. O amado do Senhor. Amém.